Bom dia, pessoal. Nossa equipe está de volta. Sintam-se bem-vindos a mais uma live de O Livro dos Espíritos. É sempre uma alegria estar aqui para a nova etapa de estudo. Agradecemos a todos que têm estudado conosco esta obra e esperamos que continuem nos prestigiando com a conexão no nosso canal. Somos trabalhadoras do Centro Espírita Batuíra. Sou Elizabeth Maciel e já quero dar as boas-vindas às nossas convidadas Angélica Olivon e Antônia Valente. Sejam bem-vindas ao trabalho de hoje. A palavra está com vocês. Bom dia, pessoal. Meu nome é Angélica, sou também do Centro Espírita Batuíra, muito feliz de estar participando desse estudo e de mais uma vez estar aqui com vocês para essa live. Bom dia a todos. É um prazer, coração, retornar nesse domingo com as nossas companheiras de trabalho, a Beth, a Angélica. O nosso bom dia também ao nosso companheiro Fernando, que hoje é ele que está nos dando esse apoio na live. E a todos vocês que estão nos acompanhando e vão nos acompanhar em outro horário, sejam todos bem-vindos. Que Jesus nos abençoe. E vamos ao trabalho. Então, desta forma, vamos nesse momento, eu convido a todos, unidos pelo coração, vamos sentindo nossa respiração profunda, acalmando nossas emoções, harmonizando nossos sentimentos, e no propósito de aprendermos mais para servirmos melhor, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, agradecendo ao Pai pelo seu amor incondicional para conosco, pela oportunidade de estarmos novamente aqui reunidas, em nome de Jesus, para darmos continuidade ao estudo e às reflexões do Livro dos Espíritos. Mestre Jesus, Senhor de nossas vidas, rogamos a Ti, Senhor, nos abençoe neste momento de estudo, de reflexão. Ilumine, Mestre, a nossa consciência e o nosso coração. Auxilia-nos no entendimento e, acima de tudo, Senhor, mostra-nos o caminho do bem, da fraternidade e da caridade. Permaneça conosco, Mestre, que assim seja. E assim seja. E assim seja. Feito isso, retomamos no Livro dos Espíritos, Mundo Espírita, ou dos Espíritos, no capítulo 1 dos Espíritos. Nós já vimos, né, a origem e a natureza dos espíritos e falamos que são os seres inteligentes que povoam o universo. Na sequência, nós vimos o mundo normal, primitivo, e concluímos que é o mundo essencial, mundo espiritual e o mundo onde habitamos essencialmente. Observamos agora que estamos estudando etapas, tópicos e não o Livro dos Espíritos. É importante nós observarmos isso, porque nós estamos estudando tópicos, né? Não o Livro dos Espíritos como tema, pois esses tópicos serão muito importantes para a compreensão dos temas que estão por vir. O mundo, por toda parte, na erraticidade, isso é, no intervalo das reencarnações, segundo ensinam os espíritos, tem beleza e harmonias que os espíritos inferiores, ainda dominados pela matéria, não percebem. A essa capacidade de ir e de vir, de locomoção, será limitada, pois, pela pessoal condição evolutiva. Então, a gente vai relembrar aqui, né, no início esse nosso aquecimento, que tudo está ligado à evolução do espírito. E que os espíritos menos evoluídos, eles podem até estar ao lado de espíritos evoluídos, mas eles têm uma dificuldade de perceber, né? É o estágio em que eles vivem. Nós estudamos
serem os espíritos criados simples, ignorantes, com aptidão para tudo, adquirirem e progredirem em função do seu livre-arbítrio, sempre, né, com a liberdade de escolher. Em função dessa maior ou menor trabalho que realizam consigo, eles conseguem desenvolver capacidades que estarão na razão direta de progresso intelectual e moral realizado. Então, esse trabalho contínuo, né, que o espírito faz com ele, é que vai trazendo para ele essa capacidade de progresso e de crescimento espiritual. Então, em decorrência disso, os espíritos podem estar ao lado de um dos outros, uns imersos em trevas, outros resplandecentes, e que tudo veem claramente. Então, aqui, mais uma vez, nós reforçamos que é assim, né, um misto, né? Todos estão, cada um no momento evolutivo, e às vezes aqueles que estão ainda, né, em sombras, em trevas, não conseguem perceber tudo como os outros veem. Com esse aquecimento de nossas ideias, passamos ao tema de hoje. Então, hoje nós vamos ver o tópico de número 3, forma e ubiquidade dos espíritos. Nossa reflexão se dará através de 5 perguntas, que estão contidas nas questões de números 88 a 92, sendo que algumas delas têm uma complementação. Passaremos agora a refletir sobre as questões e convidamos a Angélica para nos explicar a pergunta de número 88. Angélica, Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores o seguinte: os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Pergunta interessante, né, Beth? Não é mesmo? Quem não tem Sim, contato com a doutrina espírita pode falar uma série de coisas pouco imaginadas e até falar em medo. Será que nós vemos os espíritos? Como vamos saber? Já tivemos contato com a informação que o espírito é incorpóreo. Daí, parece-nos difícil explicar a alguém como ele é. Para nós, os encarnados, não teria essa forma determinada, limitada e constante, porque ainda precisamos enxergar uma forma para poder entender o que isso significa. Se o espírito resolver se apresentar, nós iremos ver o perispírito que o acompanha e não o espírito. Dessa forma, ele pode se apresentar como bem entender. O perispírito tem a forma humana e não a forma do espírito. Pode-se imaginar o espírito como a luz de uma estrela que brilha. Quando olhamos para o céu, ou seja, vemos a sua luz. Assim, dá-se para ter uma ideia de que ele seja uma luz, algo que brilha, com uma diferença, que essa luz interage nos mundos espiritual e material. No campo da mediunidade, na faculdade mediúnica, é possível perceber essa forma determinada, limitada e constante do espírito. E o médium, aquele que tem evidência, ele pode perceber. É um processo mental e o médium envolvido consegue perceber o espírito. É uma visão interior. E se ele fechar os olhos, ele consegue continuar percebendo o espírito. Não é ver, é perceber. Não está no campo da nossa matéria física, como encarnados. Ver essa forma determinada, limitada e constante. Porque os nossos sentidos físicos não conseguem ver ainda a realidade espiritual. Sentidos físicos vêm de coisas físicas. Vejamos agora a resposta dos espíritos superiores à pergunta 88 de Allan Kardec. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Então, os espíritos superiores responderam: aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. Eles são, se o quiserdes, uma flama, um clarão ou uma centelha etérea. Lembramos que, no contexto espiritual, a centelha etérea representa a parte individual de um todo maior, como a centelha divina.
presente em cada ser humano. Reforçando, não está no campo da matéria. Não há como os sentidos físicos perceberem aspectos espirituais. Convidamos agora a Beth para nos responder a pergunta 88A. Beth, Allan Kardec completa com a seguinte questão, que é a 88A. Esta flama ou centelha tem uma cor? As perguntas, né, Angélica, feitas por Allan Kardec, elas parecem assim pueris, infantis, mas é preciso entender o que há por trás delas. Principalmente porque é algo que exige de nós uma reflexão além dos sentidos físicos. São desdobramentos do que vimos até agora. Nós podemos começar pensando no Evangelho segundo o Espiritismo, em Mateus 5,16, quando vamos encontrar brilhe a vossa luz. Como seria brilhar a luz nesse caso? Através de boas ações, nas ações de tolerância, de fraternidade, praticando a fé por meio de atitudes concretas, dando exemplos positivos às pessoas ao nosso redor, ou seja, né, para praticar o bem no seu grau máximo. Ou ainda, que nós possamos refletir sobre isso, irradiar e ainda exalar o amor proposto por Jesus, né, em nosso cotidiano. E aqui, né, tratamos do movimento dessa luz. Esse elemento luz, não a luz que estamos acostumados. Nós estamos acostumados a ver todos os dias, né, a luz que vem da lâmpada, então da condutividade elétrica, que vê, né, a verdade, nós vemos a lâmpada gerando a luz. Não, não é essa luz que nós estamos falando aqui. Nossos olhos podem até ver essa luz material, mas aqui os espíritos falam de cor, estimulando a percepção das emanações espirituais exaladas de cada um de nós. Interessante, né, que todos os dias nós chegamos num ambiente, está escuro, nós vamos no interruptor e acendemos a luz e vemos ali realmente uma luz. Mas nós estamos falando daquela luz interior, dessa luz que lá no Evangelho, né, Jesus estimula que nós brilhemos a vossa luz. Ele fala que nós somos deuses e que nós precisamos brilhar a nossa luz. Então, para estimular o brilho dessa luz, nós precisamos, então, praticar as boas ações de fraternidade, de tolerância, como nós já dissemos, mas é importante que a gente fale, como que eu vou brilhar a minha luz? Brilhamos, brilharemos e estamos brilhando a nossa luz no nosso dia a dia quando fazemos o bem. Então, por isso, esses convites, né, a que nós pratiquemos o bem, ele faz com que essas luzes, né, que temos, que carregamos todos nós, brilhem. E a gente vai perceber aqui que essa luz, elas são, como que fala, identificadas pelos espíritos de acordo com as suas intensidades, né? Então, esses espíritos falam para nós dessa cor que eles vão estimular a percepção das emanações espirituais que exala cada um de nós. Então, cada um de nós, espíritos encarnados e também os desencarnados, emanamos uma luz. E essas luzes, de acordo com com a nossa evolução, de acordo com o nosso momento evolutivo, elas têm uma cor, né? As emanações de energias que cada espírito irradia ou exala, ela fala, então, do nosso crescimento espiritual. Importante isso. A gente perceber, principalmente quando a gente fala, brilha a sua luz, brilha a nossa luz, vamos brilhar. Nós somos deuses. Então, é importante de que luz nós estamos falando, né? E que nós somos Beth, identificados por essa luz, sim. eu fico pensando, né, com o espírito quando ele está muito materializado, é pegado às paixões, aos vícios, como fica Essa essa nossa luz. reflexão em relação às energias que ele irradia? Porque, na realidade, ele vai irradiar o que ele está sentindo, toda aquela violência, aquele conflito íntimo. Então, essa importância da gente se atentar ao que nós estamos sentindo.
que nós estamos cultivando no nosso coração, como você falou, a fraternidade, a tolerância, a abnegação. E nós acreditamos, se nós realmente acreditarmos nessa nossa luz, nós vamos ter a oportunidade de potencializar elas. E aí irradiar, né? Quanto mais a gente vai se desmaterializando, mais essa luz vai se ficando assim, vamos dizer, leve, sutil, que tem essenciada, né? Radiante e brilhante. Mas Radiante e brilhante. nós vamos ver aqui mais adiante, né, Antônia, que os espíritos, eles dão para a gente dois parâmetros, né? Que ele fala da cor escura até a cor rubi. Então, imagine, assim, essa mudança de cor, né? Então, vamos imaginar isso que você colocou, um espírito ainda inferior. Então, ele, quando tiver, assim, nessa condição de inferioridade, ela vai tender mais ao escuro. E quanto mais ele for se desmaterializando, quando ele for evoluindo, quando ele for progredindo, ela vai buscando cada vez mais esses tons brilhantes, mais claros, até chegar à cor rubi. Isso que é assim bonito, né? E a gente vai pensando aqui, quando a gente está falando isso, que um espírito parece, né, que um espírito vai olhar para o outro e vai ver que um tem uma cor, o outro tem outra cor. Não, não é isso não. É a luz que o espírito emana é que fala dos seus sentimentos, pensamentos e do trabalho conjunto, né, que ele faz com ele mesmo no sentido de se transformar, de se reeducar, de se tornar uma pessoa melhor ou um espírito melhor, dependendo do plano que ele estiver habitando, é que essa luz que vai exalar, que vai emanar de cada um deles, é que vai representar essa cor. Então, os diferentes tipos de cores irão demonstrar o quanto esse espírito é mais ou menos evoluído. Certo, Antônia? Sim, é isso As, mesmo, co Beth. as cores, né, e a refração das luzes, né, que nós vamos vendo, assim, aquela variedade de cores que a gente vê assim no nosso dia a dia, só que os espíritos vêm saindo de cada um de nós. Olha que lindo que deve ser isso. Elas acham ligadas então ao processo de dispersão luminosa. Assim, as diferenças das cores vêm mostrar para nós o nível de evolução dos espíritos. Espero que tenha sido bem explicado, né? Então vamos agora à resposta dos espíritos superiores. Esta flama ou centelha tem uma cor? A resposta dos espíritos superiores, né? Para vós, aí a gente pode acrescentar aqui, ou seja, para nós, né? Aqui ele fala para vós, quer dizer que somos nós, para nós mesmos, ela varia do escuro ao brilho do rubi, de acordo com a menor ou maior pureza do espírito. Nós podemos ainda refletir aqui que temos, que em termos absolutos, não querem dizer, né, que aquilo que a gente estava falando anteriormente, a gente precisa repetir, não é que os espíritos têm uma cor e que os outros, eles veem uns aos outros, um vê a cor do outro, não é isso, mas que percebe-se a energia em forma de cor que tem cada espírito que exala e irradia. Por isso, ele fala, os espíritos superiores falam, né? Para vós que somos nós encarnados, ou seja, nós acrescentamos aqui que esse para vós inclui a todos nós. E ela vai variar, né? Desse escuro ao rubi. Mas para eles, ela é diferente porque ele vai olhar o quê? Ele vai olhar o que nós estamos exalando de cada um de nós. Feito Seria a isso, percepção. Eu vou isso, perceber a irradiação do espírito. Se é um espírito iluminado, bondoso, eu vou me sentir bem, vai me proporcionar serenidade, calma, paz. Se é um espírito violento, agressivo, nós vamos sentir também essa percepção de desarmonia íntima, né? Podemos atra- dizer, né? isso através das cores. Através das cores. Isso é muito bonito, né? A gente saber e já pensou por ter a oportunidade de ver, né? O quanto que isso acrescenta, né, em nós mesmos, né? Então, feito isso, nós podemos observar que tem uma nota nessa questão bem interessante que é importante registrar.
representam-se ordinariamente os gênios, né? Aqueles que se destacam, né? Como uma flama ou uma estrela na fonte. Isso é uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam, né, no alto da cabeça, justamente para dizer assim que é a sede da inteligência. Agora, nós acostumamos, né, quando vemos isso, nas ilustrações, de forma em geral, a gente pensa que eles estão querendo reforçar que esse espírito tem uma inteligência assim bem desenvolvida ou é mais evoluído, né? Então é uma coisa assim no aspecto material. Agora queremos pedir a Antônia que nos esclareça sobre a questão de número 89. Antônia, Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores essa questão. Os espíritos gastam algum tempo para atravessar o espaço? Interessante essa pergunta que Allan Kardec faz. Nós sabemos que nós que temos um corpo, sim, gastamos tempo para nos movimentar. Mas será que todos os espíritos conseguem? Observem que seguimos um processo de construção para melhor entendimento. Tópicos completando tópicos. Pelo que já vimos até agora, pode-se questionar por curiosidade: será que todos os espíritos gastam tempo para se movimentar? Lembrarmos que eles percorrem o universo, parece-nos que sim, gastam algum tempo. Neste caso, para o espírito, pensar é o mesmo que se movimentar. Então, uma reflexão, né, como nós estamos fazendo esse movimento com o pensamento. E aí continua. O grau de moralidade vai facilitar esse movimento. O conhecimento é importante, mas a moralidade é que conta. O pensamento é um atributo do espírito. O pensamento é a consequência deste movimento. E a vontade vai direcionar esse pensamento, determinando para onde ele vai. Quando o espírito pensa em algum lugar, ele se transporta para lá com a rapidez do pensamento. É como se a alma acompanhasse seu próprio pensamento. A alma está onde seu pensamento está. Ela pode se manifestar em diversos lugares. E eu estava pensando, Beth, nessa questão aqui, sobre o pensamento, a importância que nós precisamos, assim, e quando a Allan Kardec, os espíritos respondem que é um atributo do espírito, é nós pensarmos como nós estamos fazendo esse movimento do pensamento, porque nós sabemos que o pensamento, ele cria, ele dá forma. Então, é muito importante nós atentarmos, porque se a alma está onde está o nosso pensamento, vamos imaginar assim, quando Jesus disse, o seu tesouro está onde está o seu Onde eu coração, penso. né? Porque assim, é, esse nosso mundo íntimo, é muito importante nós cuidarmos do nosso mundo íntimo, fazermos essa busca do nosso autoconhecimento, para que a gente busque, assim, prestar atenção naquilo que nós estamos criando, naquilo que nós estamos movimentando. É porque nós sabemos, assim, que o pensamento a gente vai dar uma forma. André Luiz, o benfeitor Emmanuel e André Luiz, eles falam que a forma pensamento é quando nós idealizamos, é uma forma ideoplástica, ou seja, nós criamos aquilo que pensamos. Então, se atentar realmente ao que nós estamos pensando, cultivando sentimentos bons, pensamentos bons, ou se nós estamos cultivando o mal, o vício, a maledicência. E aí ele vem nos dizer, para entender essa rapidez do pensamento, Allan Kardec vai nos apresentar aqui nessas observações que precisamos fazer uma analogia. A nossa melhor referência é a velocidade da luz, que é aproximadamente 3.000 quilômetros por segundo. Mas ele vai nos falar aqui que o pensamento vai muito mais além. Olha só, interessante, né? O nosso pensamento é muito mais rápido que a luz, né? Sem contar que ele é imediato, ou seja, eu pensei
eu já dei a forma no meu pensamento. Em outros, Então, pode... Oi? Antônia, eu quero voltar um pouquinho aqui. Você permite aqui, quando você fala a alma está onde seu pensamento está, né? Você falou isso. Sim. É interessante a gente perceber que tudo isso que nós falamos, tudo isso que nós estamos refletindo, isso é muito intelectual, né? Nós estamos tendo em contato com uma informação, estamos buscando praticar isso, mas se você pensar bem, assim, dentro daquilo que nós queremos superar em nós mesmos, é até uma situação delicada, né? A gente não consegue sentir realmente tudo isso, né? Porque o nosso pensamento, ele sai da nossa alma. E a gente constantemente está pensando em tudo que vê. Eu vejo um objeto que eu já conheço, eu não preciso pensar que eu estou querendo saber o que é aquele objeto. Imediatamente, meu pensamento já faz aquela imagem dentro de mim, né? Imagine só isso, se a gente for pensar nesses aspectos todos que nós estamos falando, da fraternidade, da tolerância, da bondade. É uma coisa assim que eu penso assim que é um pouco delicada, né? Ainda para a gente entender tudo isso, né? Do ponto de vista assim de aplicação na nossa vida diária, mas que com o tempo, né? Estudando, nós vamos ir vivenciando também, né? Esses aspectos com o tempo nós vamos começar a entender isso melhor. Por que que eu estou falando isso? Porque nós somos sugestionados toda hora pelo nosso pensamento. A gente não precisa toda hora querer saber o que que é que a gente, o que que é aquilo, como que funciona. A gente bate o olho hoje, nesse século que nós estamos vivendo, quantas coisas nós já temos as informações, elas são muito prontas para nós. Então, nesse sentido, eu vejo assim um pouco delicado, né, a nossa vivência no sentido que nos convida, então, a essa vigilância realmente do nosso pensamento, para a gente vivenciar essas coisas que nós estamos falando, que são tão nobres, tão belas, e que convida, né, nossa alma a progredir, a evoluir. E nós também podemos pensar, né, Beth, o contrário, né? Onde está o seu tesouro, estará o teu coração. Se nós estamos imersos vamos supor, na escuridão, no sofrimento, na dor, na revolta, na rebeldia. Então, muitas das vezes a gente, quando não se atenta a esse poder que nosso pensamento tem de criar, de dar forma, muitas vezes nós ficamos até aprisionados por ainda não sabemos ainda como conduzir esse pensamento. Porque, como você falou, pensei, já dei forma, já materializei. Então, nós estamos só naquele início, é como uma criancinha, nós estamos dando os primeiros passos para entender realmente como nós podemos fazer esse movimento do nosso pensamento. Então, por isso que foi feita essa observação, essa analogia com a luz, que o nosso pensamento ele vai muito mais rápido que a luz. Então, Sim, iniciar esse cultivo de cuidar do pensamento é a nossa primeiro objetivo. Agora, ficar preocupado, como você disse, vamos primeiro começar a cuidar do que sentimos, porque a partir do momento que eu sinto, eu já projeto, meu pensamento já materializa o meu sentimento. Então, se atentar, né? É é. interessante, né? Mas a gente também não precisa se cobrar no sentido que a gente fique assim, amedrontado, assustado com essa condição ainda que nós ainda temos essa dificuldade ainda dessa percepção. Mas é uma caminhada evolutiva que todos nós vamos percorrer, né? Por isso que quis fazer esse comentário, assim, como que a completar, que a gente fique muito tranquilo, muito sereno, Sim, porque Deus, Jesus, os bons espíritos, eles esperam que a nossa caminhada seja segura e que a gente siga sempre avançando, né? Na nossa transformação espiritual. Então, cada situação que vem são oportunidades para a gente vivenciar conteúdos que nós já temos, né? E algumas novidades para a gente fazer algo também diferente, senão fica tudo muito sem graça, não renova, né? com certeza. E ter essa certeza que nós não estamos sozinhos, né? Estamos Sim.
sendo sempre inspirado, amparado por Jesus, pela espiritualidade. Então, ele continua. Vamos só retornar, né, para dar sequência ao raciocínio. Para entender, precisamos de analogia e a nossa melhor referência é a velocidade da luz, que é aproximadamente 3.000 quilômetros por segundo. 300, Mas o pensamento... 300 mil. 300. 300, Mas o nosso pensamento vai além disso, sem contar que ele é imediato. Em outros pode demorar um pouco, dependendo de quem o emite. Quando se pensa em algo, transporta-se para esse local. Pesquisando o material desse tema, tivemos a oportunidade de encontrar uma música bem conhecida por nós e que ilustra bem o que nós estamos estudando. Ela fala da felicidade através de versos. Então, ela diz o seguinte: a minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo quando começa a cantar. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Então, é interessante essa frase: o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Então, é um chamamento para que a gente preste atenção como estou cuidando do meu pensamento, que criações mentais eu estou tendo, a que afeições eu estou me ligando. Então, sabemos todos nós que somos responsáveis pelo que pensamos. Pelo pensamento, que é um atributo do espírito, nós vamos ter a vontade. Ou seja, a vontade que é o início da nossa ação, é ela que vai nos fazer mover a nossa atividade mental, e nesse sentido, o que vai acontecer? Nós vamos estar em sintonia com aqueles espíritos que percebem o que nós estamos irradiando. Então, é importante a gente se atentar ao que eu penso, porque pensar é fazer esse movimento, esta ação, né? Então, interessante. O pensamento é ideoplástico. Então, nós vamos dar forma, né? Vamos criar formas de acordo com o que pensamos. É isso que significa ideoplástico. A vontade atua como motor que mostra as ações desejadas em um mundo que vivemos. Então, a vontade, ela é propulsora, ela vai vamos dizer, empurrar, né? Para que a gente faça esse movimento de ação, ou nas ações boas, como nas ações não boas, podemos dizer assim. Então, ficarmos atentos ao que nós estamos realmente nos afeiçoando. Aqui podemos, voltando, né? A vontade atua como motor que mostra as ações desejadas no mundo em que vivemos. Tudo que existe no plano físico já passou pelo pensamento, como a Beth nos adiantou aí, quando nós pensamos no objeto, né? Logicamente, a gente já faz aquela ligação. Aqui podemos relembrar como é importante vigiar e reeducar nossa forma de pensar, para que elas sejam sempre para o bem. Então, é importante observar, como Jesus falava, vigiar e reeducar. Reeducar, porque como a gente, nós estamos ainda muito materializado, preso assim a hábitos nocivos, a gente não ainda aprendeu a forma como conduzir o pensamento, estamos nessa caminhada, então Jesus nos convida a fazer essa vigilância, essa reeducação. Então, quando me vem um pensamento negativo, o que eu estou pensando? Né? Como eu posso substituir esse pensamento? Então, vamos substituir por um pensamento bom, né? As outras pessoas ao nosso redor não percebem o que pensamos. Os pensamentos refletem os desejos e a vontade do espírito. Então, eu fico pensando, né? Quando nós pensamos, quando nós projetamos o que sentimos pelo pensamento, imagina os espíritos que já têm essa habilidade de percepção dos nossos pensamentos, o que eles veem, né? O que eles percebem na realidade, que nós ainda não percebemos, pela própria condição nossa ainda de
estar aqui na matéria, fazendo esse trabalho de caminhada evolutiva, de vencer as nossas imperfeições. O espaço e o tempo do mundo espiritual é diferente do material. Então, esse espaço, esse tempo, ele difere muito, vai ser decorrente do estado evolutivo do espírito. Às vezes vemos pessoas ao nosso lado, distantes das circunstâncias que estamos, mas notamos que esse espírito encarnado parece estar em outro lugar. Como que nós podemos pensar nesse sentido? Imagina que às vezes dois espíritos estão no mesmo local, mas eles, em pensamento, estão totalmente distantes um do outro. Então, às vezes nós estamos usando o mesmo espaço físico, mas em sentimento e pensamentos nós estamos em dimensões diferentes, porque o que vai nos aproximar dessa dimensão do bem ou do mal é justamente o nosso desejo de estar ligado ao bem, ao amor. Então, essa oportunidade que nós temos, assim, de fazer desse momento um momento de felicidade, nos afeiçoarmos com as pessoas, vivermos bem, estarmos bem onde nós estivermos. Então, é uma caminhada que depende só de nós, né? Então, vamos à resposta dos espíritos superiores à questão 89. Os espíritos gastam muito tempo para atravessar o espaço? Sim, mais rápido como o pensamento. Assim, podemos concluir com a resposta dos espíritos superiores que quanto mais evoluído, mais rápido e ágil são as travessias ou voos desse espírito. Então, que a gente faça essa meditação, né? Que busquemos realmente fazer essa construção íntima harmoniosa. Então, nós pedimos à Angélica que comente o complemento que Allan Kardec faz à questão na pergunta 89A. Angélica, Allan Kardec, neste complemento, pergunta aos espíritos superiores: o pensamento não é a própria alma que se transporta? Essa complementação vem reforçar que é a própria alma que se movimenta, usando como seu veículo o próprio pensamento, quando fala de velocidade com que se movimenta. Para reforçar, vemos a resposta dos espíritos na pergunta 89A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? E aí os espíritos superiores respondem: quando o pensamento está em alguma parte, ali também está a alma, pois ela é quem pensa, e o pensamento é seu atributo apenas. Vale a pena reforçar aqui a necessidade do nosso aprendizado e do nosso aperfeiçoamento sobre os ensinamentos de Jesus, para nos tornarmos espíritos melhores, para sabermos dominar essas qualificações do espírito. Pedimos a Beth que comente a pergunta 90. Beth, Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores: o espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa? Ou é subitamente transportado para onde deseja ir? É bem interessante que nós falamos lá atrás, né, que são tópicos complementando tópicos, né? Nós vamos verificar aqui também nessa resposta que, apesar de nós estarmos falando aqui, da locomoção, nós vamos observar, né, do deslocamento, nós vamos perceber que a habilidade, né, o espírito estar evoluído, ele sempre tem um diferencial. Daí esse convite nosso, né, assim, de todo dia, do Evangelho, que a gente pratique o Evangelho, né, como se fosse assim um roteiro das nossas vidas, que vai fazendo com que a gente perceba cada vez mais como é que esse espírito, né, encarnado em um corpo aqui na Terra, pode aproveitar melhor aqui a sua estada. Então, o espírito que se transporta de um lugar a outro, ele tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado para onde deseja ir? Nessa pergunta, nós vamos tratar do que nós falamos ainda há pouco, né, do deslocamento dos espíritos.
e a sua capacidade de perceber sobre a distância percorrida. Então, sempre o espírito que for mais evoluído, que estiver mais desmaterializado, ele vai perceber de uma forma melhor a distância que ele percorre. A resposta praticamente está contida nas questões, perguntas, questões anteriores. No entanto, vai depender da sua evolução, se são mais ou menos moralizados. Então, lembra, gente, que o aspecto moral, né, assim, é tão importante o aspecto da inteligência, que vai trazer para a gente as informações intelectuais, mas para alçar o voo, né, que o benfeitor Emmanuel fala, nós precisamos das duas asas, né, da inteligência e também da moralidade. E a gente percebe aqui, né, quando a gente está estudando o espírito mais propriamente dito, o quanto que o aspecto moral é importante e impulsiona esse espírito a caminhar mais rapidamente. Os espíritos menos materializados, ou seja, mais evoluídos, se inserem na informação dessa movimentação rápida que fala dos espíritos. Já os mais materializados, ou seja, os menos evoluídos, notam mais os obstáculos. Eles não conseguem ir na mesma velocidade porque parece que eles se distraem com as coisas da caminhada. Eu acho que a gente tem a impressão, né, interpretando aqui, né, quem lê, estuda um pouco e quer interpretar, que ele vai observando, se distraindo com o caminho, o outro não. Eu penso em uma coisa, eu quero chegar lá, ele vai de uma maneira mais objetiva, mais focada, né? Então, apesar dessa resposta estar nas anteriores, nós destacamos aqui que os espíritos inferiores, eles sentem o peso dos seus corpos, assim como nós, e têm mais dificuldade de movimentação. A resposta dos espíritos, ela é sempre assim, mais sintética, né? Ela é objetiva e ela fala da coisa que já realizada, do resultado e como dá certo. Mas temos nós, né, que estamos a caminho nessa jornada, pelejando com as nossas dificuldades, nos soltando de aspectos materiais. Então a gente percebe mais como a caminhada é. Os obstáculos parecem mais difíceis. Muitas vezes sentem que não conseguem atravessar, por exemplo, uma porta. Fica ali perto da porta esperando que alguém venha abrir a porta para ele passar. Tudo isso, tal é o seu grau de materialização. E ficam esperando que alguém venha abrir. E eu fico pensando aqui, né? Já comentei aqui, né, com a nossa equipe, que nós, às vezes, estamos tão sugestionados, né, a fazer as coisas repetidamente todos os dias, que se a gente não tiver essas informações mais claras, ou se interessar mesmo por curiosidade em saber como essas coisas funcionam, vamos mudar de plano e vamos. Pode acontecer da gente também ficar esperando alguém abrir essa porta. Quando, na verdade, é como se a gente tivesse, né? Eu acho que lá no estudo, no tópico anterior, nós falamos disso, né? Nós vamos precisar ter uma credencial, né? Um passaporte, um sinal verde para ir adiante, mas às vezes a gente vai ficar parado, esperando. Olha a importância da gente se preocupar com esses aspectos, esses assuntos, para a gente sim, se desligar um pouco e saber que nós temos condição de muito mais, né? Como espíritos ainda encarnados, mas aqui nós já estamos falando de um espírito que já se desvestiu, né, do corpo. O lugar mais adequado para a gente analisar essa circunstância é uma reunião mediúnica. Então, o grau evolutivo vai mostrar tudo isso. E a gente pode aqui deixar assim uma orientação, uma dica para vocês, né, todos que nos ouvem, que os livros do André Luiz mostram e ilustram para nós de forma bem clara e bem objetiva a qualificação de um espírito bem materializado e dos espíritos que já estão em estados mais avançados de evolução. Quem Ô, tiver a Beth, oportunidade. só não Sim. querendo te interromper, eu fico pensando assim, como é importante nós despertarmos para a nossa existência atual. Porque assim, é muito importante nós conhecer, que nem nós estamos aqui aprendendo
como é o mundo espírita, como os espíritos se movimentam ali pelo pensamento, eles vão onde eles querem, no sentido assim, é limitada a liberdade, mas nós sabemos que o espírito ele vai estar onde o coração dele estiver, né? Então, eu fico pensando, aqui nesse momento, nós já podemos fazer esse processo de educação aqui na nossa casa, no nosso lar, onde nós estamos vivendo, fazendo passando por esse processo, porque às vezes a gente desconsidera a existência. Muitas das vezes a gente não percebe as oportunidades que o Pai nos concede ali para justamente a gente começar a fazer esse desapego, essa construção, seria do nosso castelo interior, né? Fazer esse cultivo do amor, para que a gente justamente, na hora que chegar na vida verdadeira, a vida do Espírito, a gente não vá pedir para abrir a porta, como você falou, que ainda a gente está tão materializado, né? Nós estamos a caminho de buscar essa quinta essência, essa desmaterialização, mas depende muito da nossa vontade, né? Como os tópicos nos mostraram ali, essa determinação em fazer essa construção é muito importante. Certamente, Antônia. E a gente, aqui nessa oportunidade, né, dessa existência, como você falou, bem, lembrou da gente aproveitar a existência, lembrando que nós somos espíritos encarnados, né? Então, Sim, nós fazemos o nosso espírito está fazendo uma experiência em um corpo de carne. Então, bem colocado, bem colocado. cada, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada mês, cada ano, para nós, a grande oportunidade da gente entender ali esse momento que passa e se posicionar da melhor forma possível, lembrando que tem algumas coisas que são transitórias e que às vezes a gente perde tempo com elas, assim, nos processos iludindo, né? E depois aquilo vai passar. Então, pode ser, esses exercícios podem ser dentro da nossa casa, né, no nosso lar, como você exemplificou, pode ser nas escolas, nos clubes, na sociedade, em todos os lugares, esse espírito encarnado tem a oportunidade de se manifestar e colocar aquilo que ele já conseguiu evoluir. E a gente percebe que quando a gente fala de oportunidade, às vezes a gente pensa em oportunidade de uma maneira assim do mundo, né? Se eu perder essa oportunidade, não vou ter outra. Nós precisamos também analisar se essa oportunidade ela vai trazer para o meu espírito progresso, se ela vai me impulsionar a fazer alguma coisa diferente no sentido da renovação comigo mesmo. Porque às vezes a gente vê uma oportunidade no, assim, material e pensa assim, vale a pena lutar por isso? Sim, vale a pena lutar por tudo que a gente entende como oportunidade, mas a gente precisa analisar o tipo da batalha, o tipo da peleja que eu vou enfrentar daqui para frente. Então, tudo isso que nós falamos tem a ver, é importante, e a nossa permanência aqui, né, seja lá 70, 80, 90, 100 anos, quantos anos forem, a gente não sabe, todo dia, toda hora, a gente tem essa oportunidade de fazer diferente. E queria, assim, eu tenho uma coisa que às vezes eu reflito muito, agora eu vou dividir com vocês, que assim, né, durante as 24 horas do dia, com quem nós estamos? Nós estamos conosco mesmo, né? Então, nós temos 24 horas cada dia para renovar, para rever, para analisar o que é importante e o que é necessário para a gente continuar caminhando. Bom, vamos relembrar aqui a pergunta 90 para que a gente alinhe aqui os nossos raciocínios, né? O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado para onde deseja ir? A resposta dos espíritos superiores: uma coisa e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, dar-se conta da distância que atravessa, mas essa distância pode também desaparecer por completo, e isso
vai depender da sua vontade e também de sua natureza, se for mais ou menos depurado. Então, sempre que ele for mais evoluído, tudo nele vai estar em estado avançado. Essa é a grande diferença, né? E aí nós podemos acrescentar aqui um pouquinho mais com as nossas palavras, né? Ou seja, ambas as coisas. E quanto mais evoluído esse espírito, menos tempo se leva, menos evoluído, mais tempo se leva, porque ele percebe mais as coisas materiais e isso traz para eles até bloqueios, né? Queremos agora convidar a Antônia para comentar a pergunta 91. Antônia, Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores: a matéria, ela oferece obstáculo ao espírito? Então, Beth, notem que a resposta já ocorreu na questão anterior. Não, a matéria não oferece obstáculo ao espírito, mas isto é para todos? Novamente, relembramos, vai depender do seu grau de moralidade. Pensemos. O mundo material, visível, é diferente do mundo espiritual. Mas a falta de conhecimento do espírito, por estar num plano que desconhece, não entende, atua como se estivesse no plano material, como verdadeiros obstáculos, sente bloqueios. É, a doutrina espírita nos deu essa bênção, né, de ter essa oportunidade de conhecermos, nos conhecermos, né, fazermos aquele questionamento do Espírito Santo Agostinho, nesse o autoconhecimento, para que a gente vai se percebendo, né, como nós podemos atuar já desde o início, aqui no plano material, para vencermos esses obstáculos que estão em nós mesmos, né, as nossas próprias imperfeições. Os espíritos esclarecidos, evoluídos, não notam obstáculos materiais, e acontece diferente com aqueles que não entendem a diferença entre dois planos. No mundo material, temos as barreiras relativas ao ar, ao fogo, à terra. E para os espíritos inferiores acontece o mesmo. Eles percebem as barreiras e se sentem bloqueados. Vamos ver o que os espíritos responderam a Allan Kardec. Não, eles penetram a tudo. O ar, a terra, as águas, o próprio fogo lhes são igualmente acessíveis. Concluindo, isso é possível quando os espíritos já estão em grau mais evoluídos. Então, o nosso pensamento, ele vai muito mais além do que nós imaginamos, né? Então, nós nos atentarmos realmente a esse trabalho de renovação moral. E desta forma, dando continuidade, nós pedimos à Angélica que comente para nós a pergunta 92. Angélica, Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores: os espíritos têm o dom da ubiquidade, ou em outras palavras, o mesmo espírito pode dividir-se ou estar ao mesmo tempo em vários pontos? Aqui, com essa questão, vamos observar a necessidade de estudarmos o perispírito. Mas aguardem, logo faremos isso. A ubiquidade não é a divisão do ser em vários lugares, mas a capacidade de um espírito estender sua influência e pensamentos para diferentes pontos de forma simultânea, sem se fragmentar. O espírito, quanto mais evoluído, mais brilhante. Ele pode estar em vários lugares sem se dividir. E os espíritos nos dão o exemplo do sol, que aquece e ilumina muitos, e muitos lugares, sendo o mesmo sol. Um exemplo de nossos dias fala da tecnologia. Pode ser um vídeo, uma videoconferência, onde podemos estar em nossa residência, e nossa imagem e mensagem pode estar em vários países ao mesmo tempo, sem que nada tenha sido partido ou dividido. A felicidade, a capacidade de projetar-se a locais e lugares, portanto, é inerente à qualidade desenvolvida, às qualidades desenvolvidas.
Os espíritos usam naturalmente essa capacidade, onde quer que estejam, na superfície da Terra, no meio dos desencarnados ou no espaço. A resposta dos espíritos superiores a Allan Kardec. Não, desculpa, não pode haver divisão de um espírito, mas cada um deles é um centro que irradia para diferentes lados. E é por isso que parecem estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol, que não é mais do que um, e não obstante, irradia por toda parte e envia os seus raios até muito longe. Apesar disso, não se divide. Convidamos agora a Beth para comentar para nós o complemento da pergunta 92. Essa é a pergunta 92 que Allan Kardec fez aos espíritos superiores. Todos espíritos irradiam o mesmo poder? É interessante a gente relembrar o que nós já falamos lá numa questão anterior, né? As perguntas que Allan Kardec faz parece assim pueris, né? A forma que ele pergunta parece que é uma coisa tão simples e a gente vai observar que nós realmente ainda precisamos estudar muito, refletir e principalmente observar como as coisas acontecem para a gente entender, observar e entender, né, aquilo que estamos estudando. Sempre reforçando, pois os nossos raciocínios observam assim, a sequência dos comentários anteriores. Tudo, nesse caso, vai depender também da evolução moral do espírito. Em meio a toda essa possibilidade, é possível estar em dois lugares ao mesmo tempo? Não, não há essa possibilidade. Não há divisão do espírito. Portanto, ele não pode estar ao mesmo tempo em várias partes. O que acontece é sempre dependente do teor evolutivo dele, né? É um mesmo espírito que pode ser percebido em lugares simultâneos. É um centro irradiador abrangente que se esparze parecendo dar, né? Dá a impressão que ele está ao mesmo tempo em vários lugares. Vamos ver então o que os espíritos superiores responderam a Allan Kardec. Bem longe disso, o poder de radiação vai depender do grau de pureza de cada espírito. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um deles pode entender o seu pensamento em diversas direções, sem por isso se dividir. E somente nesse sentido que se deve entender o dom de ubiquidade atribuído aos espíritos, como uma fagulha que se projeta ao longe, a sua claridade, e ela pode ser percebida a todos de todos os pontos do horizonte. Então, o espírito está em um lugar e ele consegue espalhar a sua luz a diversos pontos, mas ele não se dividiu. Isso tem que ficar muito claro para a gente começar a refletir de uma maneira diferente a respeito do comportamento do espírito, né? Então, como ainda um homem que, sem mudar de lugar e sem se dividir, pode transmitir ordens, sinais, produzir movimentos em diferentes graus. Dessa forma, olha que interessante, gente, nós estamos concluindo mais esse tópico, a reflexão proposta para hoje. E chegando, né, ao fim dessa live, caminhando aqui para o encerramento dessas reflexões, queremos anunciar os próximos estudos. Dia 22/10, né, na quarta-feira próxima, com o tema adoção e comentário, teremos os comentários da nossa companheira Leda Marques Biguete. E no dia 26/10, né, o próximo domingo, nossa equipe retorna mais uma vez, ainda dentro do livro segundo, no capítulo 1, dos Espíritos, refletindo sobre o tema perispírito. Um destaque importante que nós precisamos fazer aqui no dia de hoje, que já deixa saudade, é que as nossas parcerias aqui para esses tópicos do trabalho se desfaz no dia de hoje, já deixando saudade, né? A Angélica Olivon e a Antônia Valente
encerram sua agradável e apoiadora participação no dia de hoje. Enviamos um convite à nossa companheira Tereza Cristina D'Alessandro para o próximo tema e esperamos poder contar com a presença dela aqui conosco. Agradecidos, então, pela presença, apoio e atenção da Angélica e da Antônia, comunicamos que foram 3 semanas de intenso trabalho. Muito obrigado a vocês, né, pelo apoio, por estarem aqui dividindo conosco, né, as preocupações, os raciocínios, e até uma próxima oportunidade. Ainda dentro dos agradecimentos, queremos estendê-los também a todos vocês que estiveram conosco, planejando estar aqui no próximo domingo e esperando contar com a conexão de vocês aqui no nosso canal. Até lá. Angélica, Antônia, a palavra está com vocês agora. Então, eu agradeço a oportunidade desse trabalho, de estar com vocês e estudar, buscar entender, através de novas interpretações, cada vez com mais clareza, as perguntas e respostas do livro dos Espíritos. Sou muito grata a estes nossos encontros, a essa participação, porque me ajudaram a entender com mais clareza alguns pontos através das perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Muito obrigado e contamos com vocês até o próximo domingo com a Beth e a Tereza. Já está dando saudade, como a Beth disse, né? Mas, assim, para mim, sentimento de dever cumprido, é com muita alegria no coração que, apesar da nossa despedida, mas a gente vai estar unido pelo coração. Então, eu agradeço a Beth pela oportunidade desse aprendizado, como a Angélica falou, nós estamos em aprendizado, é importante essa consolidação dos ensinamentos dos espíritos. E uma coisa que me chamou muita atenção, acho que eu repeti até várias vezes, é muito importante nós estudarmos o mundo dos espíritos, nos alinharmos ali como nós vamos nos movimentar após o nosso retorno à casa do Pai, mas eu fico pensando em nossa existência, que de fato nós estamos cultivando no coração. Então, que esses conhecimentos, como a Beth falou, ressaltou, é muito importante buscarmos o conhecimento, a intelectualidade, mas que não fiquem só em palavras, que possamos hoje, a partir de hoje, não esperar o amanhã, consolidar em nossa existência, ou seja, vamos materializar esses conhecimentos nas ações do bem, para quando nós mudarmos de dimensão, ou seja, retornarmos à nossa pátria verdadeira, o mundo dos espíritos, nós vamos perceber que só vamos levar o que já conquistamos de virtudes como espíritos imortais que somos. E vamos lembrar a frase do nosso Mestre Jesus, fica para nós como convite. Onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Tenham um ótimo domingo. Que Jesus nos abençoe. Até mais. Então, antes mesmo de nós fazermos a nossa prece final, queremos mais uma vez agradecer a presença, o apoio de vocês, assim, todo esse tempo. Agradecer também hoje ao Fernando, que sem o seu trabalho não seria possível, então, a gravação dessa live. E vamos fazer, então, a nossa prece final, encerrando efetivamente o nosso trabalho desse tópico. Então, elevamos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre, guia, modelo, amigo de todas as horas, e agradecidos por mais esse trabalho realizado. Esperamos ter deixado para aqueles que nos ouviram e aqueles que poderão também nos ouvir futuramente, algo que possa refletir sobre a vida do espírito. Que esses conteúdos possam ser melhor analisados, porque é preciso analisar com calma, porque é algo assim realmente desafiador, algumas coisas são até instigantes, e que possam ter aplicações em suas vidas. E nesse encerramento,
Pedimos aos bons espíritos que possam inspirar nossos ouvintes a perceber-se como espírito em uma verdadeira caminhada, em uma experiência a ser vivida em um corpo de carne, onde poderão se autoconhecer, se autodescobrir, uma vez que estamos aqui de passagem. Lembrando que estamos mesmo aqui de passagem, que as coisas são temporárias, que nós possamos fazer melhores escolhas e que nós possamos, nessas escolhas, observar o que é importante e necessário para passos mais firmes rumo à nossa transformação. Como viajores do universo, como espíritos que somos, nosso agradecimento a Deus, nosso Pai. Obrigada, mestre, obrigada, Batuíra, que assim seja. Assim seja. Abraço a todos.